Oi todo mundo! Pra quem tá chegando aqui agora, eu sou a Guta do canal Opinada e eu gravo vídeos sobre estudar nos Estados Unidos, dicas de inglês e até mesmo oportunidades estudantis, que é sobre o que é esse vídeo. Se tá chegando aqui agora e te interessa por algum desses tópicos, não deixa de te inscrever no canal pra poder sempre estar por dentro de mais vídeos como esse. Quem me acompanha no Instagram viu que lá em abril eu postei várias fotos na Inglaterra. Mas tu não sabe como eu fui para lá, esse vídeo é justamente sobre isso, sobre como eu ganhei uma bolsa integral para estudar na Universidade de Cambridge e sobre como tu também pode ganhar. Então se te interessou, confere aí! Bom, eu acho que o mais importante de tudo é começar fazendo uma introdução sobre a bolsa que eu ganhei para ver se tu te encaixa nos pré-requisitos. Eu recebi a bolsa Rich Cambridge Scholarship, que é oferecida pela Rich Cambridge, que é uma instituição que todos os anos oferece cursos de verão e de Inglaterra na Universidade de Cambridge. Os cursos têm um custo bem acessível se comparado com outros como Oxbridge, por exemplo. Então, se tu quiser, não tiver apto a participar da bolsa de estudos, tu pode te inscrever para participar de algum curso de verão pago deles. E mais informações sobre os cursos vocês podem encontrar aqui na descrição e também, é claro, sobre a bolsa de estudo. Continuando, a Rich Cambridge Scholarship é uma bolsa que é oferecida para até 5 jovens do mundo inteiro todos os anos. Para participar é bem simples, basta escrever 2 redações e compartilhar alguns dados pessoais, comprovar que tu tem baixa renda e etc. E aí tu já está concorrendo. O próximo passo é fazer uma entrevista com os organizadores do programa e assim tu já vai saber se tu foi um dos selecionados para uma das bolsas de estudo pro próximo ano. Para participar, os pré-requisitos são bem básicos. Basta ter entre 14 e 18 anos no momento da inscrição e estudar em uma escola pública ou estudar em uma escola privada com bolsa integral. Além disso, tu tens que enviar uma carta de recomendação do conselheiro da tua escola ou de alguém que te conhece bem. No caso, eu enviei uma carta do diretor da minha escola e aí tu já está apto a participar. Como eu já comentei, para participar tem que escrever 2 redações e é muito importante que tu dedique bastante na hora de produzi-las, porque as bolsas são dadas por mérito. Ou seja, quem escreve as melhores redações tem as melhores chances e, consequentemente, vai ganhar as bolsas. Os temas das redações no ano passado foram os seguintes: o que o seu país pode aprender com outros países e o que outros países podem aprender com o seu país. Disserte sobre as diferenças culturais. Era uma redação de até 1000 palavras, ou seja, tinha bastante espaço para escrever e dissertar. Eu produzi uma história curta, no mesmo formato de essay do processo de application dos Estados Unidos. E o outro tema de redação era por que você gostaria de participar do Rich Cambridge Program. Essa outra redação era um pouco mais curta, era mais para eles te conhecerem melhor, verem as tuas motivações para participar e ver se tu estava realmente engajado em participar do curso. Assim como eu já comentei, são basicamente 2 fases no processo seletivo, então ele é bem prático. Na primeira, tu vai enviar teus dados pessoais, financeiros, escolares e as redações lá pela plataforma do Rich Cambridge, que ano passado ficou aberta do começo de setembro até dia 31 de dezembro. Então, como eu já comentei, é melhor ficar de olho no link que eu vou deixar aqui na descrição, porque logo o processo de bolsas vai abrir. E a segunda fase é feita somente por uma entrevista com os coordenadores do curso, que vão querer saber um pouco mais sobre as tuas motivações, por que tu quer participar e o que tu pode adicionar no curso. Como eu já comentei, a Rich Cambridge distribui até 5 bolsas por ano e essas bolsas cobrem tudo na Inglaterra, exceto transporte aéreo do Brasil para lá e alimentação no almoço. Ou seja, tudo que tu tem que cobrir a tua passagem aérea daqui para lá, que pode ser bem cara, mas tem como encontrar várias promoções. Eu, como viajei na primavera, era baixa temporada e eu consegui preços muito bons. E além disso, uma refeição por dia, que no caso é o almoço. Na Inglaterra é um pouco parecido com os Estados Unidos, eles não costumam fazer um almoço tão pesado como a gente faz aqui, então para eles é mais um lanchinho, o que é uma coisa boa pro nosso lado, porque tu não vai gastar tanto. Como tem bastante feirinhas lá em Cambridge, eu gastava uma média de 3,50, 4 libras por dia, então é bem tranquilo, quanto a isso não precisa se preocupar tanto. Então esses são os gastos que tu vai ter: passagem aérea e alimentação. Se tu não tem passaporte, tu tens que fazer por conta própria, mas não é preciso visto para entrar na Inglaterra para um curso de curta duração como esse. Falando um pouco sobre as bolsas, existem 2 modalidades, como eu já comentei, que são as bolsas de verão e as bolsas de primavera. Eu participei do curso de primavera e posso dizer que foi uma experiência incrível. As diferenças entre ele e o curso de verão são as seguintes: o curso de verão dura normalmente entre julho e agosto e dura 3 semanas. O curso de primavera dura 2 semanas no mês de abril. A diferença é que no mês de julho tu vai fazer só aulas de um curso específico. Por exemplo, se eu tivesse escolhido jornalismo, eu teria feito as 3 semanas somente de aulas de jornalismo, com alguns workshops sobre como se portar em uma entrevista, coisas do estilo. E no curso de primavera é um pouco diferente, é um curso de preparação universitária.
E uma vez por semana, nessas 2 semanas, tu vai ter alguma aula de uma matéria específica que tu vai escolher. Eu escolhi Política e Relações Internacionais e posso dizer que foi maravilhosa a experiência de ter estudado com pessoas do mundo todo, compartilhando suas experiências culturais, tudo numa aula de política que a gente teve total liberdade para debater diferentes tópicos, então foi muito bom. Além disso, eu acredito que o curso de preparação universitária tenha sido muito bom para mim, porque o que ele faz é basicamente ensinar como funciona o processo de application para as universidades da Inglaterra, como funciona a vida lá, como é morar sozinho na universidade, ensina até a cozinhar, e a gente teve aula sobre isso. Então foi uma ótima introdução para me ensinar como é viver sozinho em outro país, como é fazer faculdade fora, mesmo que eu não esteja indo estudar na Inglaterra. É diferente a questão cultural do Brasil e é mais parecida com a dos Estados Unidos do que com a daqui, então foi muito bom ter essa experiência para mim que estou indo estudar fora. Na hora de decidir qual programa a gente queria, eu acabei optando pelo programa de 2 semanas, que é o do Spring. Isso eles perguntam na entrevista se a gente tem alguma preferência, porque as passagens aéreas eram muito mais baratas do que no período do verão. A decisão final não é tua, mas eles com certeza vão ouvir a tua opinião, até porque o Rich Cambridge é muito aberto, é uma instituição muito boa de trabalhar, a experiência com eles foi ótima, sempre tinha alguém lá por ti, para te levar nos lugares, para te ajudar se tivesse alguma dúvida. Então, com questão ao programa em si, o trabalho deles foi excelente, eu não tenho nada a comentar de ruim. Além disso, agora que eu já falei um pouco sobre o processo seletivo da bolsa, que tu já tá por dentro e eu tenho certeza que tá animado para te inscrever, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência em si. Como eu já comentei, eu passei 2 semanas em Cambridge, que é onde fica a famosa Universidade de Cambridge, e as aulas foram lá, foram nos prédios da universidade, então foi muito legal conhecer esse estilo mais tradicional, que parece até um pouco com Hogwarts. E além disso, 2 vezes por semana nós fizemos vários passeios pelo interior da Inglaterra e por Londres. Nós fomos 2 vezes por Londres, fomos para Stratford-upon-Avon, que é onde nasceu Shakespeare e é onde ele está enterrado. Nós fomos lá no túmulo dele, visitar, entender um pouco sobre a história dele. E fora isso, a gente foi passear no Rio Cambridge, a gente fez várias atividades na cidade mesmo. Fomos a teatros, fomos jogar futebol, porque lá, tanto quanto no Brasil, o futebol é enorme, é uma coisa muito famosa, todo mundo tá sempre jogando. Inclusive, eu que sou colorada, pra quem não sabe, Internacional de Porto Alegre, tinha muita gente lá, tinha colorados, tinha gremistas, tinha gente de camiseta do Flamengo. O futebol é muito grande lá, e não só brasileiros espalhados, porque a gente sabe que tem brasileiro pelo mundo todo, mas ingleses vestindo camisetas de clubes brasileiros, e isso foi muito legal de ver, que mesmo com tantas diferenças culturais, a gente ainda tem as nossas similaridades e sempre tem alguma coisa para conversar com eles. As aulas de política, como eu já comentei, foram excelentes, todas elas foram com professores doutores da Universidade de Cambridge, e o mais legal é que eles eram gente como a gente, sabe? Não eram aqueles professores que pareciam Sherlock Holmes, como a gente imagina nos filmes, eram pessoas que já viajaram o mundo todo, um deles já tinha vindo ao Brasil, eram jovens, estavam lá para conversar junto, nos ouvir, e isso foi muito bom. Como eu já comentei, o resto do curso era de preparação universitária, então a gente teve workshops com professores de Cambridge nos ensinando a fazer essays, workshops com coordenadores da universidade nos ensinando a aplicar, então tudo isso foi muito legal, porque a gente aprendeu coisas que vão nos ajudar também na nossa vida pessoal e não só na vida acadêmica. E é claro, outra coisa que eu não podia deixar de jeito nenhum de comentar foi a questão dos amigos que eu fiz lá. Porque esse foi o primeiro programa que eu participei que eu conheci realmente gente de todos os continentes. Então foi muito interessante debater com gente do mundo todo sobre diferentes tópicos, todo mundo sentado e ver que não dá briga, que a gente pode conversar sobre qualquer coisa e tudo vai dar certo. O meu quarto eu dividia ele com uma australiana e uma irlandesa e a gente se dava super bem, foi muito legal, eu fiz amizade com elas, a gente se fala quase sempre por Skype. Então é muito legal isso também, de tu levar essas amizades pra vida toda. E como eram oferecidos cursos diferentes nas semanas, por exemplo, eu fiz política, mas tinha medicina, tinha direito, e todas as pessoas tinham interesses diferentes, e depois das aulas únicas a gente se juntava na hora do almoço para conversar sobre o que cada um aprendeu. Então, mesmo que a gente tivesse escolhido cursos específicos, era bem interdisciplinar, porque no final a gente fazia atividades que envolviam todas essas aulas únicas e tentava unir tudo num projeto só. Além disso, a gente teve o Community Outreach, que foram 2 workshops nas 2 semanas, que nos davam a possibilidade de fazer trabalho voluntário na Inglaterra. No primeiro, a gente aprendeu um pouco sobre o sistema prisional inglês, como ele é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, o sistema prisional, infelizmente, é bem precário. Lá, ele é bem mais humanizado. A gente participou de atividades para arrecadar fundos para poder comprar alimentos, produtos de higiene e até absorventes para as detentas. Foi muito legal.
e na outra semana a gente participou de uma atividade junto com uma organização que trabalha para acabar com a fome na África. Então a gente fez um vídeo, que depois, se eu achar o link, eu posso deixar aqui nos comentários, tentando juntar doações para essa organização. Foi muito legal também ver que os trabalhos vão além do país, não existem fronteiras. Mas isso é um pouco do que eu posso compartilhar da minha experiência na Inglaterra. Se ainda restaram dúvidas ou curiosidades, podem comentar aqui embaixo que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Até porque quem me acompanha sabe que eu amo falar dos meus intercâmbios, então vai ser um prazer falar sobre isso. Se restaram dúvidas sobre o processo seletivo, mais importante ainda, não esquece de comentar aqui embaixo, porque vai ser um prazer te ajudar. E eu espero ver pelo menos um de vocês participando do Rich Cambridge Program no ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar like e se inscrever no canal para poder conferir mais vídeos como esse. E é isso, até a próxima. Tchau!